Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Santa Teresinha, uma jovem freira que, sem sair do convento, sabe? Ela começou uma revolução silenciosa na espiritualidade, tornando a ideia de ser santo algo possível para todo mundo. Vamos começar com essa pergunta. Pensem aí rapidinho. Quando a gente fala em santo, o que vem na cabeça? Para muita gente, a imagem é de algo grandioso, né? Quase inalcançável. Pois é, o caminho tradicional para a santidade parecia coisa de gigantes. Exigiam uns atos de heroísmo assim, inacreditáveis. Milagres espetaculares ou feitos que mudavam o rumo da história. Para uma pessoa comum, esse caminho parecia impossível. E era exatamente assim que a nossa protagonista se sentia. E é aqui que entra Marie-Françoise Thérèse Martin. Ela olhava para esses caminhos de gigantes e pensava: isso não é para mim. Ela se sentia pequena demais para tentar escalar umas montanhas tão altas. A Terezinha nasceu numa família super religiosa. Para você ter uma ideia, os pais dela também viraram santos. Mesmo assim, ela se via como uma pessoa comum. A infância dela teve muita alegria, sim, mas também uma sensibilidade extrema que fazia ela se sentir frágil e pequena diante do mundo. Essa linha do tempo aqui mostra os momentos mais cruciais, né? A perda da mãe, quando ela tinha só 4 anos, deixou uma ferida enorme que demorou 10 anos para cicatrizar. Mas a tal conversão de Natal, em 1886, foi o ponto da virada. Deu a ela a força que precisava para seguir a vocação e entrar para o Carmelo com apenas 15 aninhos de idade. Olha que interessante essa frase dela. Isso humaniza demais a figura da santa, né? Ela não era uma santa de vitral desde que nasceu. Pelo contrário, ela lutava contra a timidez, a hipersensibilidade, achava a vida na escola um verdadeiro sofrimento, e isso torna a jornada dela ainda mais extraordinária. Então, por se sentir incapaz de seguir os grandes caminhos, a Teresa não desistiu. Nada disso. Ela foi procurar uma outra solução. E o que ela descobriu? Bom, isso mudaria a espiritualidade para sempre. E aqui está a essência da genialidade dela, a pequena via. Terezinha percebeu que não precisava fazer grandes coisas. Ela podia ser santa fazendo as coisinhas do dia a dia, tipo lavar a louça, sorrir para uma irmã de comunidade que era difícil, aguentar uma dor de cabeça, mas tudo isso com um amor gigantesco. Era um caminho totalmente novo, direto e acessível a qualquer um. E essa metáfora do elevador que ela usa é brilhante para explicar a ideia. Em vez de se matar para subir a escada da perfeição, degrau por degrau, Terezinha escolheu confiar totalmente em Deus para simplesmente elevá-la. O ponto central aqui é a confiança total, o abandono, e não a própria força. Então, como é que isso funciona na prática? Primeiro, reconhecer que a gente é pequeno, cheio de imperfeições. Segundo, se jogar no amor misericordioso de Deus em vez de ficar com medo da justiça dele. E terceiro, transformar cada momento banal do dia em um ato de amor. É uma espiritualidade para a vida real, sabe? Aqui o contraste fica bem claro. De um lado, o caminho dos feitos grandiosos, que todo mundo vê. Do outro, a pequena via da Terezinha, focada nos sacrifícios escondidos, no amor que você pode colocar nas tarefas mais simples. Ela basicamente democratizou a santidade. Tá, mas como é que a Terezinha vivia essa teoria no dia a dia? Dentro da rotina que, vamos combinar, era bem monótona e exigente do convento. Um dos exemplos mais fortes foi o caso do R. Pranzini. Ele era um assassino condenado à guilhotina que não mostrava um pingo de arrependimento. Terezinha, então, com 14 anos, decidiu que queria salvar a alma dele a qualquer custo e começou a oferecer orações e sacrifícios por ele. E o resultado foi surpreendente. Bem na hora da execução, o Pranzini, contra todas as expectativas, pegou o crucifixo que o padre ofereceu e beijou 3 vezes. Para Terezinha, isso foi um sinal claro de que o seu pequeno caminho de sacrifício e oração tinha um poder imenso. Essa citação aqui é o auge da descoberta espiritual dela. Ela sentia que era chamada para ser tudo, guerreira, sacerdote, mártir, mas percebeu que sua verdadeira vocação era uma só: ser o amor. Sendo o amor no coração da igreja, ela podia, de alguma forma, participar de todas as outras vocações. A vida da Terezinha foi bem curta, mas a verdadeira missão dela, essa estava só começando, justamente na hora da sua morte. Ela morreu muito, muito jovem, com 24 anos, depois de uma luta terrível contra a tuberculose.
E os últimos meses dela também foram marcados por uma provação espiritual intensa, uma noite da fé, onde ela chegou a lutar com dúvidas sobre a existência do céu, mas nunca perdeu a confiança. E olhem só esse número: 28 anos. Esse foi o tempo que levou entre a morte dela e a sua canonização como santa. É um reconhecimento absurdamente rápido, o que mostra o impacto imediato e profundo que a vida e os escritos dela tiveram no mundo todo. E o principal veículo para essa mensagem foi esse livro, História de uma Alma. Publicado depois que ela morreu, o diário dela virou um fenômeno mundial. Foi traduzido para dezenas de línguas e inspirou milhões de pessoas com a sua simplicidade e, ao mesmo tempo, profundidade. E os reconhecimentos oficiais da Igreja vieram um atrás do outro. Santa em 1925, padroeira das missões em 1927, o que é incrível para uma freira que nunca saiu do convento, né? E, finalmente, doutora da Igreja em 1997. Isso colocou os ensinamentos dela no mais alto nível de importância teológica. E a gente termina com a promessa final dela. Teresinha não via a morte como um fim, mas como o começo da sua verdadeira missão. Essa ideia de uma santa que continua aqui trabalhando, ajudando as pessoas na Terra, é talvez o seu legado mais duradouro. E isso deixa a gente com uma pergunta. E se as maiores revoluções não forem feitas com grandes feitos, mas com incontáveis e pequenos atos de amor?